eu venho falar sobre um tema também muito importante e que acabamos de viver no dia 2 de outubro, as eleições municipais, disputado em todos os municípios brasileiros, e na Bahia nós tivemos 417 municípios que nós tivemos eleições dos grandes municípios, dos médios municípios, enfim, de todos aqueles em que houve a participação de vários partidos políticos disputando dentro das novas regras que foram aqui aprovadas no Congresso Nacional, inclusive com a regra de que foi impedido o financiamento privado das campanhas políticas, que, de alguma forma, acho que contribuiu para diminuir a interferência da participação de empresas no financiamento privado das campanhas políticas. Mas, senhor presidente, aqui no Senado Federal, o senador Ricardo Ferraço apresentou emenda que está para ser analisada e discutida, modificando e acrescentando o que eu acho fundamental para estabelecer uma regra de lei, uma letra de lei que possa servir à nova maneira de se fazer a política no nosso país. Concordo plenamente com a cláusula de barreira que ele apresentou. Acho que é importante. Não há como se ter um presidencialismo de coalizão com 30, 32 partidos. Não há como governar, o presidente governar esse país, um governador, com essa quantidade de partidos políticos. Não é possível que o Brasil possa dizer que tem definido aqui 32 tendências doutrinárias ou ideológicas. Eu concordo plenamente com a cláusula de barreiras, e é uma situação que, lá atrás, o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, interpretou mal quando a cláusula de barreira foi derrubada no Supremo Tribunal. Aliás, o Supremo Tribunal, na minha opinião, fez duas coisas que não foram corretas e úteis ao Brasil. Primeiro, acabar com a fidelidade partidária de prefeito, governador e senador. Estabeleceu dois tipos de político, o que pode mudar de partido e o que não pode mudar de partido. Eu não entendi essa interpretação do Supremo Tribunal Federal. Fui um crítico disso, como também fui um crítico na época em que se derrubou a cláusula de barreira. Então, eu acho importante essa proposta do senador Ricardo Ferraço. Segunda coisa que é importante é acabar com as coligações proporcionais. Os partidos devem concorrer para as eleições proporcionais com os seus quadros de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, enfim. Essa matéria que está tramitando aqui, eu creio que essas duas coisas vão, sem nenhuma dúvida, melhorar e moralizar muito as eleições no nosso país. E a outra coisa, que eu acho a principal de todas, é que o país não suporta mais eleições de 2 em 2 anos. Não há como se continuar disputando eleições de 2 em 2 anos. Se terminou agora a eleição municipal lá na Bahia, já está se falando da eleição de governador em 2018. Foi a primeira pergunta que me foi feita logo depois que terminaram as eleições municipais no meu estado. O meu partido, o PSD, lá na Bahia, foi o partido que teve o maior destaque e o maior número de prefeitos. Em 417 municípios, nós fizemos 83 prefeituras de grande porte: Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, enfim, várias cidades de grande porte, Ilhéus e outras de médio porte, que nós disputamos as eleições. E por ter saído das eleições com esse acervo de municípios de grande porte, de médio porte, pequeno porte, todos valorizo a todos, a pergunta é a seguinte: como é que vai ser 2018? Ou seja, o prefeito
eleito, e em 2017, agora, ele já começa a ser perguntado como é que vai disputar as eleições para governador. O governador ganha as eleições e começa a se pensar na eleição municipal. Então, tem que tomar uma providência, o Congresso Nacional, aqui o Senado Federal, a Câmara, vamos acabar com eleições de 2 em 2 anos. O Brasil não vai suportar isso. É uma situação desagradável. O centro não pode trabalha no primeiro ano, agora ganhou o prefeito, trabalha bem em 2017. Em 2018, ele vai só pensar na sucessão do governo do Estado. Não há como administrar com essa pressão permanente que acontece depois das eleições municipais e eleições de governo. Senador Otto Alencar, quando Vossa Excelência puder e for... Pois não, concedo a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senador Otto Alencar, para que as coisas melhorem no Brasil, não precisa fazer nada de excepcional. Basta acabar com aquilo que nós achamos que é errado. Basta evitar de criar coisas novas que nós achamos que é errado. E o Brasil criou a reeleição quando 90% dos parlamentares achavam que era errado para o Brasil. Achava que era errado para o Brasil. Então, o que é que está acontecendo? O prefeito que está sendo eleito agora a primeira vez, no dia 1º de janeiro, ele vai comemorar o dia da posse e, a partir do dia 2, ele vai tratar da reeleição. Ele vai tratar da reeleição. E temos também que acabar aquilo que todos nós e a maioria dos brasileiros acha que é errado, que é esse número excessivo de partidos. Foi um tiro no pé quando o Supremo Tribunal Federal acabou com a cláusula de barreira. A cláusula de barreira existe quase... A Alemanha 5%, a Turquia 10%. Então, todos os sistemas políticos dos países desenvolvidos, ele tem uma cláusula de barreira explícita ou cultural, mas tem, né? E como a Alemanha é um sistema multipartidário, tem a cláusula de barreira lá 5% do total dos votos nacionais. Então, isso é uma coisa muito simples, porque o Congresso Nacional, por exemplo, ele funciona no consenso dos líderes. Então, se você tem na Câmara dos Deputados 29 partidos representados, toda matéria importante que chega do interesse do país, ou do interesse do governo, ou do interesse de quem quer que seja, para que aquela matéria ande, tem que ter o consenso de 29 líderes. Então, isso é uma coisa que tira a eficiência do funcionamento do Congresso Nacional. Então, é uma coisa errada. O povo brasileiro acha errado. Não vamos falar em partidos que são criados para pegar a verba do fundo partidário, ou partidos que vendem o seu tempo de televisão. Isso aí é tudo decorrência, é tudo consequência. O errado em si é a quantidade excessiva de partidos, que nós temos que encontrar uma solução para isso. E acabar a reeleição, concordo, não é? E acabar com a eleição de 2 em 2 anos. Exatamente. Porque a eleição no país, como o voto é obrigatório, não é? Como a eleição no país mobiliza todas as forças vivas do país, o país para fazer uma eleição e gasta muito para fazer uma eleição. Então, nós precisamos unificar as eleições num único dia. É uma coisa mais simples, hoje com o sistema informatizado, com a habilidade das pessoas, com conhecimento, todo mundo sabe votar. Pode botar lá 50 candidatos, que a eleição não cria nenhum tipo de dificuldade para o exercício do voto. Parabenizo Vossa Excelência, porque esses são assuntos da maior importância e que o Congresso Nacional, o Senado Federal, tem obrigação de dar essa resposta positiva para a sociedade brasileira. Pois não, senador Raimundo, incorpora a parte de Vossa Excelência. Então, são quatro itens que eu acho que devem ser realizados logo. Primeiro, a cláusula de barreira, depois, acabar com a coligação proporcional, eleições gerais com um mandato de 5 anos, isso é uma coisa que eu acho importante e que possa acontecer, e o Congresso deveria
tomar essa decisão logo, acabando com a reeleição. Ou se faz isso, ou vai acontecer, senador Raimundo Lira, meu caro presidente, o que eu nunca vi em toda a minha vida em eleição, eu vi na Bahia esse ano. O Caixa 2 desse ano, no meu estado, não sei outros estados, em alguns municípios, ele foi financiado pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas entrou investindo na política de prefeituras, algumas, não todas, achando que é um bom negócio. Começou esse ano, eu vi com meus olhos, com clareza, a interferência direta do financiamento de algumas campanhas políticas, inclusive em um município da região metropolitana de Salvador, Simões Filho, o chefe do tráfico de drogas, ao lado do prefeito vencedor, financiando a campanha através do Caixa 2, através da agiotagem e através da contravenção. Esse foi o resultado de se acabar abruptamente o financiamento privado, quando deveria ter regras para essa finalidade. Pois bem, pela primeira vez, eu posso dizer, e eu citei o município aqui, da região metropolitana, de quase 200 mil habitantes, que o prefeito foi financiado pelo tráfico de drogas, tirando a foto com o chefe do tráfico de drogas ao seu lado, sem nenhuma cerimônia. E acha-se agora, na Bahia, em alguns lugares, no Rio de Janeiro também já vi isso, quantos foram mortos agora lá no Rio de Janeiro, candidatos, que eles acham que é um bom negócio, aplicar para eleger e depois retirar dos cofres públicos. Essa é uma grande realidade que eu não conhecia há 30 anos que faço política. E disputei eleições com o PSD em 162 partidos, fizemos 83 prefeitos e fui, de alguma forma, verificar e sou testemunha disso, dessa situação de que o Caixa 2 agora está vindo pela contravenção, pela agiotagem, e infelizmente, no nosso país, pelo tráfico de drogas. É uma coisa que me deixou muito triste. Portanto, a reforma política deve ser feita como prioridade. Se o governo atual, o governo do presidente Michel Temer, se o Senado, a Câmara Federal, quiser tomar uma decisão para ajudar esse país a sair dessa situação, essa é a reforma política necessária que deveria ser feita em regime de urgência para já valer a partir de 2018. O Brasil precisa disso e precisa de cada senador, de cada deputado, deputada federal, para que possamos dizer que estamos cumprindo um dever com essa nação que bambeia politicamente há tantos anos e não consegue encontrar o norte de uma solução, que apareça um grande líder para dar solução a esse país do desemprego, da inflação, que é doloroso. Cada dia você vê que nós estamos caminhando para uma situação cada vez pior. Então, senhor presidente, senador, acreditando no Brasil, eu venho aqui dizer que pela primeira vez na minha vida eu vi uma coisa, entrar na política que eu nunca pensei que pudesse entrar. Senador Cristóvão Buarque. Senador, primeiro eu acho que seria muito bom se a gente tivesse um líder, mas não vamos ter. E, além disso, melhor ainda ter o líder, ter uma grande ideia que unifique um grupo de nós aqui, grande. Afinal de contas, pode não ter um líder, mas tem líderes, nós somos os líderes desse país. Nós precisamos, de fato, trazer uma proposta. O que o senhor está trazendo, eu ouvi uma vez do presidente Sarney, acho que um ano atrás, quando ele me falou que achava, presidente, que essa crise não é grande como a que virá. Ele disse, dentro de 10, 15, 20 anos, não estarei mais aqui. Ele disse, o Brasil está caminhando para uma desagregação. E se nós olharmos bem, está havendo um caminho. A tomada do crime organizado é uma forma de desagregação. A violência, mesmo sem tomada do poder por eles, é uma forma de desagregação. Aliás, o plebiscito desse fim de semana para saber se os 3 estados do Sul vão se independizar do Brasil, embora isso há tantas décadas que se fala, e o senhor de Santa Catarina, mas não deixa de ser algo que passa a ideia de desagregação. A violência, a falta de utopia na juventude, a quantidade de votos nulos, brancos e as abstenções é uma forma, é um recado para dizer que o Brasil está se desagregando. E nós não estamos trabalhando a ideia de agregação.
A própria Constituição não ajuda muito na agregação, porque ela dá muitos direitos, alguns que são verdadeiros privilégios, e não tem muitos deveres de cada um de nós como cidadão e cidadã. Então, o seu argumento é fundamental. Achei excelente trazer esse problema. A manifestação de indignação com o que nós estamos vivendo é muito importante, mas isso exigiria de nós, eu não sei como, ficando apenas 3 dias cada um de nós aqui, como poderíamos trabalhar uma ideia para reagregar esse país, ou barrar a marcha para uma desagregação. Eu tenho até usado uma expressão que é exagerada, é verdade, é uma Síria sem bombas. Um país em que se faria grupos espalhados por aí. Então, eu creio que valia a pena refletirmos sobre isso que o senhor viu, que o senhor sente, que nós sentimos e que não estamos dando a resposta. Parabéns por ter trazido o assunto, mas vamos tentar encontrar uma proposta comum entre nós. E a reforma política é um dos caminhos também. Acho que é o principal caminho hoje, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que é um homem que tem uma história de vida honrada, digna, que eu admiro muito, um brasileiro na verdadeira expressão da palavra, educador, compromissado com todos os caminhos que podem levar o Brasil a uma solução, mas, sinceramente, pela primeira vez, depois de 30 anos de política, eu fiquei num desalento muito grande de perceber que eu nunca podia imaginar na minha vida que um prefeito, são poucos na Bahia, identificamos poucos, pudesse submeter a um financiamento explícito pelo tráfico de drogas, pelo chefe de tráfico de drogas, como aconteceu no meu estado. Isso pode ampliar a violência e chegar a uma situação de descontrole total. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e o termo que Vossa Excelência usou é muito próprio, de descontrole e desorganização total da sociedade, se não tivermos uma solução muito rápida para isso. Eu agradeço, senhor presidente, a tolerância e a dos senadores que me ouviram.